Amigos ligados no Fox Sports, sejam todos bem-vindos. Vocês são nossos convidados para o segundo capítulo da Fórmula E. Imagens de Putrajaya, na Malásia, a capital administrativa do país. Uma cidade planejada, recente, comparada mais ou menos ao que fizeram em Brasília, mas Niemeyer é mais arquiteto do que o malaio responsável por Putrajaya. Este é o layout do circuito de rua de Putrajaya. A primeira prova foi em Pequim, na China, com vitória brasileira de Lucas di Grassi, que vai precisar remar, já que na classificação teve problemas. 32 graus a temperatura ambiente na pista, 43 graus, a umidade relativa do ar de 61%, sempre um calor incrível e uma sensação térmica muito abafada no sudeste asiático. Temos Frank Montagnier na tela, ele que foi para o pódio na primeira prova, em Pequim terminou justamente na segunda colocação. Flávio Gomes comigo nessa. Tudo bem, sua expectativa para a prova, que tem na primeira posição o Oriol Servia, o segundo colocado é o Jérôme D'Ambrosio, já que o Nicolas Prost fez o melhor tempo, mas foi punido com 10 posições pelo acidente na primeira prova. Um abraço, Flávio. Um abraço, Felipe Mota, muito bom dia, boa madrugada a todos que nos acompanham nesta segunda etapa da Fórmula E. Expectativa melhor possível, uma segunda corrida de uma categoria nova, absolutamente nova, que teve a prova de Pequim, resolvida num acidente muito violento e chocante, para usar um trocadilho que a gente vai usar bastante, né, ao longo de todas as nossas transmissões, entre o Prost e o Heidfeld, e com isso a vitória acabou caindo nas mãos do Lucas di Grassi. A gente está vendo algumas imagens do treino de classificação que foi marcado mais uma vez por algumas rabiadas, pouquíssima aderência nessa pista. Aí o acidente do Ho Ping-Tung, que é companheiro de equipe do Nelson Piquet. Foram duas bandeiras vermelhas por conta de rodadas, acidentes ou quebras. E no final das contas, o Nicolas Prost acabou fazendo o melhor tempo. Não larga na pole, como você disse, não larga em primeiro porque cumpre uma punição. E tem carro, pelo que a gente viu na classificação, para vir ganhando posições ao longo da corrida. Tudo nessa prova depende dessas provas da Fórmula E, Felipe, de uma boa administração da energia disponível em cada carro. Os pilotos trocam de carro na metade da prova, depois de 25, 30 minutos. E vamos ver o que os brasileiros são capazes de fazer. O Lucas largando lá atrás, o Bruno Senna e o Nelson Piquet em posições intermediárias. Você falava do Lucas di Grassi. Quem está entrevistando ele é o Dario Franchitti, piloto muito conhecido da Fórmula E. Vamos ouvir o Lucas di Grassi. So we have to keep ourselves cool, you can see that. Tá mostrando o seu colete de refrigeração, né? O ar-condicionado particular pessoal. Muito calor, dizendo que a pista é muito ondulada. E se você sai da trajetória ideal por alguns centímetros, poucos centímetros, você pode bater no muro. E é o que aconteceu com alguns pilotos durante a classificação. Desejando uma boa corrida, um grande dia, o Dario Franchitti ao Lucas di Grassi. E aí o Bruno Senna, popular ele, hein? Popular, já pela segunda vez consegue o Fan Boost. Eu tenho sorte porque tem muita gente por trás de mim, muita gente no Brasil votando, estava acompanhando a votação. Tenho esse Fan Boost agora, isso pode ajudar na corrida para fazer a ultrapassagem. Vamos acelerar, diz o Bruno Senna. Bruno Senna, que em Pequim, como diz a repórter, não passou do início da prova, teve uma quebra de suspensão daquelas zebras meio esquisitas que montaram na pista de Pequim. Falando sobre essa quebra de suspensão. E agora ele diz que espera se adaptar melhor até a suspensão do carro e também ao Fan Boost. Legal essa história do Fan Boost, né? Porque tem uma participação dos fãs mesmo, direta, se não no resultado da corrida, mas pelo menos na possibilidade de um piloto fazer uma ultrapassagem. Eu imagino que se o Bruno Senna fizer uma ultrapassagem bonita, Felipe Mota, aqueles que votaram nele vão se sentir parte dessa manobra. E agora nós vamos acompanhar o grid. Oriol Servia, o primeiro colocado. O segundo, com a punição do D'Ambrosio, que o Flávio Gomes já passou, é o Sam Bird. Tem uma boa chance de sair do campeonato encaminhado nessas duas primeiras corridas. Ele que foi o terceiro colocado na China. Companheiro de Lucas di Grassi, Daniel Abt é o terceiro.
Olha o veterano aí, Flávio Gomes. E Arno Trulli o quarto. Da Trulli Fórmula E Team, a equipe dele, equipe própria. Karun Chandok larga de novo entre os 5 melhores. Foi assim na China e é na Malásia. Quinto lugar para ele, Nelsinho Piquet, o melhor brasileiro no grid, o 6º colocado. Nick Heidfeld vem na 7ª posição, ele que sobreviveu. Podemos falar assim que foi um acidente gravíssimo na última curva em Pequim. Passou batido ali pelo Bruno Senna. Não, o Bruno Senna aí agora na 8ª posição, é isso mesmo. Porque o rapaz que tá com a câmera tá num Segway, você sabe, aquele Segway, aquele negócio de, eu não sei como é que a gente chama aquilo, patinete de duas rodas, que você olha e você fala, às vezes ninguém vai se equilibrar nesse negócio, mas é muito fácil de andar e é tudo elétrico na Fórmula E, inclusive o Segway. O Nicolas Prost, o 11º, o Stéphane Sarrazin, o 12º. Aí Franck Montagny, uma quadrilha francesa, né? Nós temos muitos franceses próximos ali no grid. A Michela Cerutti vem na 14ª colocação. Companheiro de Nelsinho Piquet, o sino holandês Ho Pintung. Aí a popular Catherine Legge, que parte na 16ª colocação. E aí os pilotos que tiveram problemas. Jaime Alguersuari, o 17º. 18º, Lucas de Grassi. Sebastian Buemi, a beldade Sebastian Buemi. É um dos caras mais feios da história, né? Ainda bem que ele corre de capacete. Ele saiu, chegou o Pastor Maldonado para representá-lo. Pois é, que também é uma beldade. Na Fórmula 1. E vamos para a largada, vamos para a volta de apresentação e daqui a pouquinho a largada dessa prova. Até estranho o procedimento. Em Pequim teve volta de apresentação, não tá com cara, hein? Vai começar a etapa da Malásia em Putrajaya e o Daniel Abt com problema. O piloto alemão da Audi Sport fica no grid e quem larga muito bem é o Sam Bird. Sam Bird faz uma ótima largada, com o Oriol Sérvia também largando muito bem. Que confusão logo na primeira chicane. É o início da Fórmula E em Putrajaya, na Malásia, e o carro da Virgin de Sam Bird na 2ª colocação. Oriol Sérvia mantém a ponta. O Bruno Senna, pelo menos, avançando mais do que em Pequim. Já segue na pista o piloto brasileiro. Bird consegue a primeira posição e Arno Trulli vem em 2º lugar. O Sarrazin, o 3º colocado. Montagny, que largada fez o Montagny, hein? Ele estava ali em 11º. O piloto francês ganhou muitas posições. Para quem diz que circuito de rua não dá para ultrapassar, Putrajaya vem desmentir essa máxima. Uma primeira volta alucinante no circuito da Malásia. O primeiro colocado é Sam Bird. O segundo, o GC derrubou a gente na classificação. A gente está de olho aqui, o Sérvio é o primeiro colocado. No setor eles estão mostrando, temos ali um problema com a Amelin, o carro da Aguri. A Aguri que tem Antônio Félix. A Catherine Legge fica, no hairpin ali também temos um carro invertido. É a equipe do Montagny. A gente não vê se o capacete é o rosa do Montagny, não dá para ver o número também, parece o número 20, Andretti 26, Montagny o brabo, né? Safety car na pista. Safety car na pista até para dar uma acalmada, Flávio. Porque a primeira volta foi com tudo, Flávio. Foi eletrizante. Aí a gente tem o safety car na pista agora, essa é a Catherine Legge que bateu, a asa dela dianteira já foi para o espaço. Houve um procedimento novo de largada, diferente do que a gente teve em Pequim. Os carros alinharam um pouco antes do ponto de largada. E aí o que aconteceu, né? O acidente da Catherine Legge. E me parece mesmo o Montagny ali, não é o Montagny? A gente já aguarda a confirmação. Vamos na câmera on-board, estamos de carona no momento impróprio com a Catherine Legge. Não é o Montagny, não. Não é o Montagny, não. O carro acidentado com a Legge, ela que tinha um fan boost para usar, não vai nem conseguir utilizar. E aí também mais problemas, o acidente quase sobrou para o Bruno Senna, hein? Quase que o piloto brasileiro já fica na primeira volta, mas ele segue no jogo, ele segue na prova. Estamos com o safety car na pista, daqui a pouco o computador atualizando as classificações. É verdade, o carro do Daniel Abt, que você observou muito bem na largada, ficou, depois funcionou, ele já foi para a corrida. E a gente tem aí o safety car, que é um carro elétrico, evidentemente, sendo acionado para que a pista seja desobstruída. Pedaços do carro da Catherine Legge ficaram por lá. E ao lado dos nomes, no gerador de caracteres que a gente tem na nossa tela, em verde
a quantidade de energia que o piloto tem à disposição. 93, 94, 92%. É como se ele tivesse, digamos assim, mal comparando de novo, 92% no tanque de combustível para utilizar durante a corrida. Bandeira amarela, a batida da Katharine Legge se deu numa tentativa de ultrapassagem, um pouco precipitada talvez, primeira volta da corrida, mas são carros que escorregam demais e os toques acabam sendo inevitáveis. Felizmente ninguém se machucou e daqui a pouquinho é relargado. Vamos passar os primeiros colocados: Oriol Sérvia, Sam Bird, Jarno Trulli, Karun Shandok, Nelsinho Piquet, o quinto colocado. Nick Heidfeld na sexta colocação. O sétimo é Bruno Senna. O oitavo é Sarrazin, Frank Montagnier o nono, Antônio Félix da Costa o décimo, o Lucas de Grassi já é o 12º colocado, Flávio Gomes. E a batida aconteceu entre duas meninas. Katharine Legge e a Michela Cerruti acabaram se estranhando e bateram. Olha, essa história de que mulher ao volante é perigo constante é mentira, é cascata, nós não achamos isso, é apenas uma coincidência danada que as duas meninas, as duas moças que disputam a Fórmula E, ótimas pilotas, né? Embora a palavra pilota não exista no dicionário, tenham se tocado. Aconteceu, foi uma coincidência, mas as duas meninas estão fora da prova. E no Brasil nós temos um bom exemplo de que piloto mulher, sabe pilotar bem. A Bia Figueiredo já fez grandes trabalhos fora do Brasil, aqui no país, e também sempre ligada no Fox Sports. Ela é um bom exemplo. Nessa corrida, a Legge e a Cerruti ficaram pelo caminho, não foi um bom momento para as duas. Volta de número 3 com o safety car ainda. Tivemos um safety car também em Pequim, logo no início da corrida, no acidente que, entre aspas, vitimou o Bruno Senna quando ele ficou pelo caminho. Safety car na pista, pelo jeito agora dá uma estacionada o safety car, hein? Só falta ter quebrado o safety car. A gente tem aí agora a repetição da largada, o Daniel Abt, como você falou, ficando aqui do lado direito, né, da nossa tela, no canto da tela, e depois o carro pegou, o carro funcionou. E como a gente disse, um procedimento de largada diferente, não houve volta de apresentação, ao contrário do que aconteceu em Pequim. Largada com carros parados, boa largada do Sam Bird. E daqui a pouquinho o reinício da prova, relargada assim que a pista for desobstruída. Sérvia é o primeiro, o Bird é o segundo, o Trulli aparece na terceira colocação. Estamos vendo aí as repetições, né? Imagens da largada, uma largada bastante... Essa chicane logo de cara também vem para complicar uma barbaridade. Primeira curva em qualquer competição automobilística não é fácil. E nessa largada nós tivemos ali realmente vários sanduíches, até que foi uma primeira curva com um espalhando aqui, outro ali, mas sem nenhum grande toque. O toque veio ali na freada do hairpin. Bandeira verde está valendo, meu amigo. Agora o bicho pega. É pé na tábua. É você de carona com o Sam Bird no Fox Sports. Partindo para cima de Oriol Sérvia, o primeiro colocado. Uma bela disputa e Sam Bird já coloca de lado. Será que vai atropelar Oriol Sérvia na luta pela primeira posição? A curva é vantagem para a Sérvia. A preferência do espanhol que se mantém à frente. Mas olha o Sam Bird tentando ali que seria um X. Ele não estava atrás, mas vai agora para assumir a primeira colocação. Que linda manobra do piloto britânico, que é piloto da Mercedes, atual vice-campeão da GP2, chamou o Oriol Sérvia para dançar e deu um baile no espanhol, Flávio Gomes. Linda ultrapassagem, o começo de corrida muito legal, o começo de corrida com muita disputa, o Trulli está ali na espreita para tentar fazer a mesma coisa com o Sérvia. Os três primeiros já começam a ganhar uma certa distância em relação ao segundo pelotão, mas tem muita briga aí pela frente. Claro que é uma pista estreita, as tentativas de ultrapassagem vão ser sempre limitadas a alguns pontos do circuito, mas o pessoal está tentando, o que é muito legal. E aí o cotovelo em Putrajaya lembrou a Lowe's em Mônaco, quando fica aquele trenzinho que parece aquela minhoca, uma serpente correndo pelo circuito de rua de Putrajaya. Sam Bird o primeiro colocado, Oriol Sérvia na segunda posição. E este é Bruno Senna, o carro da Mahindra, o capacete característico de Ayrton, muito parecido, apenas um ou outro detalhe alterados neste capacete de Bruno Senna. E aquele carro multicolorido é o Lucas de Grassi tentando a sua recuperação. Bird, Trulli já passou o Oriol Sérvia, o ritmo do espanhol não é bom.
O terceiro colocado é o Sérvio, o quarto o Chandok, quinto Nelsinho Piquet. O Antônio Félix da Costa, português, é o nono, ele que estreia, não participou da corrida em Pequim. Bruno Senna caiu nas últimas voltas, é o 13º. Já está em 16º. Bruno Senna com problemas no seu carro, está despencando aí no pelotão. E o Lucas de Grassi também lá para trás. Os dois pilotos brasileiros, 2 dos 3 com problemas na corrida. Volta 6 desta corrida, num total de 31 voltas. Lembrando que, em tese, a troca de carro é na metade da corrida. Houve o safety car, mas um safety car no começo da corrida altera menos do que no meio. A gente ainda não teve isso na Fórmula E. Confesso estar até curioso para saber o que vai acontecer na dinâmica de uma estratégia de equipe quando houver um safety car no meio da corrida. Aí uma briga muito intensa no começo, né, na frente do pelotão. Essa curva de baixa faz com que um chegue muito próximo do outro. E a gente de carona com um dos pilotos da Fórmula E, vamos com ele, sentindo o som, o clima da Fórmula E. É o Heidfeld, potência máxima, acelere Heidfeld. É um dos pilotos agraciados com o Fan Boost, que é o botãozinho que vai lhe dar alguns cavalos a mais durante 5 segundos na corrida, que poderá propiciar ao Heidfeld uma ultrapassagem, né, em algum momento da prova, assim que ele achar necessário. Primeiro colocado é Sam Bird. Trulli vem em segundo. E aí estamos vendo a briga pela 5ª colocação. Nelsinho Piquet, o carro vermelho. Na verdade, estamos no 3º lugar. O Oriol Sérvia lento, segura o pelotão. Karun Chandok pressiona o espanhol. O Nelsinho Piquet vem junto. Nelsinho, esse carro vermelho, segura esse touro bravo, Nelsinho, que você quase acertou a traseira do Karun Chandok. E atrás do Nelsinho Piquet, o ótimo piloto Heidfeld, justamente quem tem um boost, quem tem um turbo para utilizar. Essa é o grande momento, a grande disputa da corrida, Flávio. E o Lucas de Grassi se recupera, já é o 11º colocado, vem bem. Quem caiu mesmo é o Bruno Senna. O Bruno Senna está na 17ª posição apenas. O Nicolas Prost manteve-se ali mais ou menos onde largou, né? Ele que fez o melhor tempo na classificação, largou em 11º por conta de uma punição, é o 10º colocado agora. Essa imagem é muito bacana, você vê como precisa o Chandok esterçar, né? Ele esterça quase 2 vezes, o que não é comum em várias categorias. Imagem muito bacana, vamos de carona com o Chandok. É o Bruno Senna. Bruno Senna, e é raro você ter de tirar a mão do volante para fazer uma curva em qualquer carro de corrida, mas é que esse cotovelo é realmente muito fechadinho e é por isso que o Bruno teve de fazer isso. Mas é complicado dirigir desse jeito. E aí o Chandok deixa para trás, o Oriol Sérvia. O ritmo do espanhol não é bom, Nelsinho Piquet tenta ir junto. Nelsinho Piquet já coloca de lado. O piloto brasileiro agora tem justamente o traçado por fora. É difícil conseguir a manobra. E quem cresce para cima do brasileiro é Nick Heidfeld, desse carro preto, escrito Venturi na asa traseira. A gente vai identificando, categoria nova. É uma grande novidade, não só para vocês, como para todo o amante da velocidade. Olha o Frank Montagny, otimista, jogou para fora o Heidfeld. O Heidfeld, Vai sobrar pro Heidfeld de novo? Já sobrou. Heidfeld do céu. Passa no sal grosso, Heidfeld. A coisa tá feia pro homem, Flávio Gomes. Não cabiam os dois ali. Esses carros, a gente vem falando isso bastante desde a classificação, eles escorregam demais. Então entrar lado a lado numa curva, um apoia no outro. E como é muito apertadinho, o que está do lado de dentro vai acabar sendo espremido na parede. Foi o que aconteceu com o Nick Heidfeld. Bandeira amarela no local por enquanto. Vamos ver se vai ter novamente, essa direção de prova novamente vai colocar o safety car na pista. Este carro vermelho aí é o Nelsinho Piquet partindo para cima de Oriol Sérvia. Piloto brasileiro que teve um fim de semana modesto em Pequim, em Putrajaya, sendo os pilotos mais combativos, não só na classificação, quando teve uma boa volta, embora com um problema logo depois, e o safety car vai à pista. Então agora a gente está na câmera on-board, não adianta mergulhar, Nelsinho, segura aí a barata, porque realmente não pode agora, obviamente, nenhum piloto realizar uma manobra. A gente vai ver agora a imagem novamente, o Montagny coloca por dentro, e aí o carro espalha na hora na tomada da curva para a esquerda, ele escorrega, a gente vê que ele vai empurrando o Heidfeld para o outro canto.
Eu acho que o Montagny forçou um pouco a barra e o Heidfeld tem todos os motivos para estar zangado e bravo e xingando todo mundo em alemão. E atrás dele era justamente o Bruno Senna. Aí a bandeira verde, vamos ter o reinício de prova, daqui a pouco mais mensagens, é que agora é velocidade máxima, é a Fórmula E em Putrajaya, na Malásia. O líder é Sam Bird, já ganha um respiro e aí uma linda disputa entre Trulli e Shandok. O Trulli deu uma dormida, né? Que o Sam Bird foi embora e o Shandok vem trazendo brasileiros de carona, né? Temos ali um piloto entre o Shandok e o Nelsinho Piquet, que é justamente o Oriol Servia, que largou na primeira posição. Nelsinho, quinto colocado. O sexto é Bruno Senna. Estamos aí de carona justamente com o piloto brasileiro Nelsinho Piquet. O Nelsinho, esse carro vermelho. Atrás dele, com o capacete amarelo, o Bruno Senna e o Franck Montagny. Toma cuidado com o Franck Montagny, Bruno Senna. Ele é meio, não abre meia porta que ele manda ver e mergulha. Temos até aqui 12 voltas em Putrajaya, na Malásia. O Bruno Senna ataca o Nelsinho, a gente pode ter já uma tentativa de ultrapassagem, o pelotão muito próximo, os dois safety cars ajudaram bastante, né? E agora a rodada do Nelsinho. Nelsinho Piquet, o Oriol Servia deu uma freada estranha, todo mundo encavalou ali. E justamente na curva que eles precisam esterçar muito, quando volta é quase uma chicotada. O Nelsinho Piquet freou, o Oriol Servia deu uma freada estranha, o Nelsinho travou roda, travou tudo. E o Franck Montagny, esse carro que estamos observando, perdeu o bico, já foi ali para o box para corrigir esse problema na sua asa traseira. Entre mortos e feridos nessa curva, quem se deu mal foi o Franck Montagny, que tirou da prova o Nick Heidfeld. O Nelsinho Piquet teve problemas, mas segue no jogo. Vamos ver se não há nenhum problema subsequente, né, em relação a Nelsinho Piquet, o próprio Bruno Senna, porque eles chegaram a se tocar. Foi de leve, mas chegaram a se tocar. Aí uma disputa interessantíssima entre o Sarrazin. O Sarrazin está na disputa com o Antônio Félix da Costa. O Lucas de Grassi está no bolo. Meu amigo Flávio Gomes, está todo mundo empolgado no Grande Prêmio de Putrajaya, na Malásia. No E-Prêmio, né? É uma grande corrida, é uma ótima corrida com muita disputa. Essa freada para o cotovelo é muito forte e os carros vêm deslizando pelo asfalto. A gente tá vendo aí agora os mecânicos arregaçando o bico que quebrou do carro do Montagny, vai ser trocado. Ah, por que ele já não troca de carro? Porque ele não teria autonomia com o segundo carro para ir até o final da prova. A gente tem aí apenas 20 e poucos minutos de corrida até agora. Então ele não conseguiria fazer isso até o final. E essa freada aí é o lugar onde o pessoal está tentando ultrapassagem, porque quem freia mais dentro geralmente consegue, mas só consegue se o piloto que estiver à frente abrir a porta. Não tem acontecido com muita frequência. Olha aí o Bruno Senna levando o seu fan boost no cockpit. Etapa de Putrajaya da Malásia e o Nelsinho Piquet sendo bastante pressionado. É Bruno Senna versus Nelsinho Piquet. É Piquet versus Senna, Senna versus Piquet. Você acompanha tudo no Fox Sports, de carona com Bruno Senna. O bicho tá pegando e a Fórmula E conquistando o seu público. Bird o primeiro colocado, Trulli o segundo, Shandok o terceiro. Quarto, Oriol Servia, Nelsinho Piquet o quinto, Bruno Senna vem na sexta posição, coladaço em Nelsinho, a diferença de apenas 1/10. Completando os 10 primeiros, o de Grassi já na zona de pontos, é o nono. Sarrazin, Antônio Félix da Costa, de Grassi e o Nicola Prost. Uma briga muito interessante ali pela quinta posição, envolvendo Nelsinho Piquet e Bruno Senna. E aí o Heidfeld ainda de capacete, no box, olhando seus engenheiros e pensando, meu amigo, o que eu fiz para merecer tudo isso no início da Fórmula E? Verdade, acabou sendo abalroado dessa vez pelo Franck Montagny na corrida de Pequim, outro francês, o Prost, e a França assim ataca a Alemanha sem dó nem piedade. O Sam Bird é que conseguiu agora dar uma bela estilingada, né? Abriu mais de 6 segundos pro segundo colocado. Ele que foi o piloto que saiu melhor na relargada, né? O Felipe, todo mundo ali tentando buscar um espaço, encontrar um buraco para fazer a ultrapassagem, e o Sam Bird com isso conseguiu dar uma bela escapada. São quase 7 segundos agora em relação ao Jarno Trulli, que é o segundo colocado. E a vantagem do Nelsinho para o Bruno Senna aumentou agora de 8 décimos, os dois que chegaram ali a quase tocar rodas.
o Nelsinho se manteve à frente e o Lucas de Grassi está a 8 décimos de Antônio Félix da Costa. Estamos chegando na metade da prova, fica a expectativa da troca de carros, né? Não dá nem para falar troca de pneus, troca tudo. Só não troca o piloto. Exatamente, vai tudo de baseada e daqui a pouco nós teremos, porque geralmente a expectativa é na metade da corrida. Houve 2 intervenções do safety car e por isso a gente fica no aguardo se vão parar na volta 16 ou se de repente eles esticam um pouquinho esse stint. A Fórmula E em Putrajaya, na Malásia, a capital administrativa do país. Este é Nelsinho Piquet mergulhando na curva, tentando a aproximação de Oriol Servia, que depois de perder muitas posições, vem numa prova agora mais eficiente. Ele que ataca o Karun Chandhok. E olha, quase o toque ali, justamente na curva que eles precisam. Eu estou impressionado, Flávio, com essa necessidade de esterçar muito o volante em vários momentos. Não é só no hairpin, não. Em várias curvas, eles precisam ali fazer uma manobra incrível com o volante. O curso do volante é grande e por isso os pilotos acabam tendo muitas vezes de tirar a mão, né? É quase um manche, né? De tirar a mão para poder fazer a curva. São curvas muito fechadas, especialmente esse hairpin, esse cotovelo, onde nós tivemos até agora os toques mais visíveis ali, inclusive um entre o Bruno Senna e o Nelsinho Piquet. Vamos já para a metade da corrida e daqui a pouquinho um momento muito interessante e muito legal de acompanhar, que é a troca de carro. Lembrando sempre que o piloto, a partir do momento que ele encosta no outro carro, né, no carro que ele vai concluir a prova, ele tem de gastar pelo menos 30 segundos até sair dos boxes. Tudo isso para quê? Para que o piloto possa ser devidamente preso, né, no banco, o cinto de segurança fechado com toda a segurança, com toda a correção, e por isso não há nenhuma chance de o piloto fazer um pit stop muito mais rápido do que o outro, por conta dessa necessidade de ele sair realmente amarrado direitinho dentro do cockpit. E aí, Sam Bird, líder da etapa de Putrajaya. E na imagem, só o Sam Bird, porque ele foi embora. Abriu geral em relação à concorrência, fazendo uma ótima corrida, mas como disse o Flávio Gomes, a parte do pit stop é muito crítica. Em Pequim, foram vários os pilotos que ganharam muito tempo, não é aquela troca rápida de pneu que um ganha 1 décimo ou 2. Estamos falando de segundos, um vai levar 3 segundos a mais que o outro, mas ainda assim o Sam Bird está com uma ótima vantagem. Agora, o que é interessante é que com 2 carros, apesar de você imaginar que são performances idênticas, isso é o que deve acontecer, o camarada não troca só de pneu, a chance de trocar de carro e o ritmo não ser exatamente o mesmo, ela é grande, ela acontece. Por isso, nada de imaginarem que Sam Bird já está com a vitória na mão. Agora esse trenzinho aí tá bem animado, a Oriol Servia para baixo, o Trulli tem uma vantagenzinha, minúscula é verdade, mas tem uma vantagenzinha para o Chandhok de quase 1 segundo e daí o Oriol Servia na 4ª colocação. Esse é o Bruno Senna, vamos com o Bruno Senna tentando um ataque para cima de Nelsinho Piquet. Lembrando sempre que na corrida a potência ela é limitada a cerca... Ih, mais uma bandeira amarela. Carro de número 28. É o Matthew Brabham, que está ali chamando ali os comissários para ver se eles conseguem empurrá-lo. Vamos ver se nós vamos ter novamente um safety car. Bandeira amarela no local. E vamos ver se o safety car entra novamente. Já temos agora pilotos indo para os boxes ali, para trocar de carro, Felipe. Me pareceu um carro, era um deles o carro vermelho de Nelsinho Piquet. O Bruno Senna, a impressão que dá é que segue na pista. Nós Esse vamos confirmando. Esse é o Oriol Servia e tem ali o Trulli, né? O impulso nosso de entrar na garagem e falar fim de prova, né? Mas não, nada disso. Eles encostam ali. A luzinha verde indicada aí na frente é que os mecânicos, os engenheiros, ou seja, quem for, o próprio piloto, podem pular, sair do carro, sair do cockpit, e por isso estamos acompanhando as trocas. Temos o Jarno Trulli nos boxes, o Sam Bird, líder da corrida, seguiu na pista. O Nelsinho Piquet também foi para os boxes. Chandhok nos boxes. Antônio Félix da Costa, Jerome D'Ambrosio também. Muitos pilotos optaram pela parada na volta de número 18. E aí segue Sam Bird. Caminho livre para você, Sam Bird. Segue voando em Putrajaya. É uma associação até com o nome dele, né? Sam Passarinho na pista. E aí o Bruno Senna.
Aí o Bruno Senna com Franck Montagny. Não vimos a imagem, mas o Bruno Senna que vinha em segundo, fora da pista, mas voltou rápido. Deu um zerinho e já voltou para a pista. O Franck Montagny tá impossível. A gente não viu a imagem, mas olha, aquela coisa de árbitro. O Simon fala isso, pela reputação eu vou no Franck Montagny. Daqui a pouco a gente acompanha o que aconteceu entre o francês e o brasileiro. Bruno Senna que estava em segundo lugar, o Lucas de Grassi em terceiro. O Lucas agora é o segundo colocado, mas claro, ele não parou, primeiro que não trocou de carro e vai perder muitas posições assim que ele fizer também o seu pit stop. Temos aí agora o Bruno Senna indo para o box para fazer a troca de carro também. É um grande barato e assim que todo mundo trocar, a gente vai ver quem se deu bem, quem se deu mal nessas trocas. Quem não está fazendo uma corrida muito vistosa é o Nicolas Prost, que agora também já está nos boxes fazendo a troca de carro. E este é Lucas de Grassi, o piloto brasileiro que venceu em Pequim, na China. Bela imagem em Putrajaya, ao fundo mais um exemplo da arquitetura do local. É uma verdadeira correria nos boxes, você não perde um detalhe no Fox Sports. Saiu de Grassi. Felipe, a sensação que a gente tem, e eu acho que os pilotos têm a mesma, é que eles não têm a menor ideia de que posição eles estão na corrida nesse momento. É uma corrida rápida, dividida em duas partes de meia hora, num circuito muito curtinho, e por isso que os pilotos vão saber exatamente que posição que eles estão depois de umas 2 ou 3 voltas, né, após essa janela enorme de troca de carro. E aí que a gente vai ver no final da corrida as estratégias mais acertadas. O Nelsinho Piquet tá ali, ó, atrás do de Grassi. Firme e forte agora atrás do Lucas de Grassi. O de Grassi, agora é estranho, todo mundo, né? já trocou, hein? Agora, pelo jeito, a parada do Nelsinho foi ruim, porque o Nelsinho é esse carro vermelho que parte para cima do carro colorido do Lucas de Grassi. Esses dois pilotos já disputaram desde o kart. Não convide Nelsinho e Lucas de Grassi para um jantar. A relação não é amistosa e agora na pista é briga de igual para igual. Nelsinho, carro vermelho, carro colorido é o de Lucas de Grassi. A parada de Nelsinho, pelo jeito, não foi eficiente pela China Racing. Volta 19 em Putrajaya, 31 previstas e o Nelsinho não quer negociar. O piloto parte para cima de Lucas de Grassi. Uma linda disputa no circuito de rua e você de carona olhando para trás. É o retrovisor do de Grassi. Olha como chega perto o Nelsinho Piquet. Tira uma fina ali de Lucas de Grassi, que é o quarto colocado, o Nelsinho quinto. O Daniel Abt é o primeiro. O Bird acaba de ir ao boxe. Este é o Sam Bird voltando para a pista. O Daniel Abt é o primeiro. Essa não é uma primeira colocação real. É até interessante. O Abt tem 51% de bateria. Significa que ele teve aquele carro problemático no início. Ele parou, tá com o segundo carro, mas esse carro não chega até o fim. Ou os caras ressuscitam ali no boca a boca. Na verdade, assim, essas baterias são recarregáveis em função do uso da frenagem, do uso dos freios. É mais ou menos o que a gente tem na Fórmula 1, o KERS, o antigo KERS, né? E esses sistemas hoje de recuperação de energia. Então, o nível de bateria ele vai se alterando ao longo de toda a prova, mas quando chega no fim, muitas vezes o piloto é obrigado a poupar alguma coisa. Vamos ver agora, depois de todas as paradas, como é que as posições se acomodam para essa segunda metade de uma corrida eletrizante. Desculpem, mas é uma corrida realmente eletrizante porque está todo mundo muito perto e isso é muito em função da pista, do tipo de pista, com apenas 2.500 metros. E olha aí, Flávio, e também todos os amigos ligados aqui no Fox Sports, a parada do Nelsinho foi a pior entre todos os primeiros colocados. 1 minuto e 17 segundos para o Nelsinho. De Grassi ganhou 3 segundos só na parada. E o Nelsinho, que atacou o de Grassi rapidamente, logo que saiu do box, ficou um pouquinho. De Grassi conseguiu agora um pouco e vem muito rápido o de Grassi, hein? Ele já tem ali a marca do setor roxo. Para quem não acompanha pelo Live Time, o setor roxo é o mais rápido da pista. E já vai para cima do Trulli. O Trulli é esse primeiro puxando a fila aí. O de Grassi já está com... Que corrida do de Grassi, hein? Largou no fim do pelotão e já está entre os primeiros colocados. E é uma colocação real. Ele já parou. Não vai ter que parar de novo, a não ser que tenha um problema e vira essa boca para lá. O de Grassi está na briga pelo pódio, Flávio Gomes. Tá na briga pelo pódio e se conseguir terá sido um resultado excepcional, especialmente em função
da luta pelo título. Ah, mas é apenas a segunda corrida, mas todas elas valem os mesmos pontos, né? E o Lucas já tem os 25 da primeira prova e vai buscar e tá na luta pelo pódio nessa segunda. E o Trulli deu uma freada estranha ali, o Di Grassi quase acertou o italiano no meio. É a luta que vale a terceira colocação. Trulli puxa a fila. Depois tem Di Grassi, tem Nelsinho Piquet, tem Sebastian Buemi, tem Nicolas Prost. Só tem nome grande. Você viu, nós só citamos pilotos de primeira qualidade. E o Nelsinho Piquet só na espreita. Vendo Di Grassi e o Trulli colando aí no hairpin, é quando quase que os 5 carros viram um só na imagem. É um trenzinho, Daniel Abt abriu uma boa vantagem, tá lá na frente o piloto alemão. O Sam Bird é o segundo colocado, também com boa vantagem. E daí vem este trenzinho maluco, com Jarno Trulli muito pressionado por Lucas Di Grassi e também agora um drive-thru para o carro de número 10. O carro de número 10 é o Jarno Trulli, hein? Jarno Trulli tem um drive-thru e olha o Nelsinho mergulhando. Já vem Nelsinho Piquet para passar Lucas Di Grassi. Sensacional a manobra do Nelsinho Piquet. Atropelou Lucas Di Grassi e o Trulli vai sair do caminho dele, porque recebeu punição. Alguém precisa avisar, não vai bater no Trulli que ele vai sair do caminho, Flávio Gomes. E outro que foi punido agora foi o Franck Montagny por excesso de velocidade no pit lane. O Montagny hoje está aprontando todas. E nessa história toda das paradas, o Abt se deu muito bem, hein, o Felipe? Ele aparece em primeiro lugar agora com 18 segundos de vantagem em relação ao Sam Bird. Foi realmente muito eficiente a equipe Audi, né, que é a equipe também do Lucas Di Grassi, colocando o Daniel Abt na primeira colocação na prova. O Trulli vem sendo pressionado pelo Nelsinho Piquet. Eu falei aquilo de avisar no rádio para o Nelsinho. Óbvio que ele não pode ficar atrás do Trulli, que atrás dele tem o Di Grassi, tem o Buemi. Se ele ficar vacilando, alguém vai lá e passa ele. Mas o que eu quis dizer é ele não colocar a corrida em risco numa manobra em relação a um piloto que já está fora da disputa com ele. Neste momento, primeiro colocado, agente de carona com Lucas Di Grassi, sendo o retrovisor do piloto brasileiro, e quem se aproxima dele é o Sebastian Buemi. Vamos com o Di Grassi. Aí você acompanha a parte de cima, é a velocidade. Opa! Aí o toque é o Nelsinho Piquet. É o Nelsinho Piquet. Eu fui falar para não ir para cima do Jarno Trulli, aí o acidente. Nelsinho Piquet vem lento. O Trulli, pelo jeito, segue normal. Mas o Nelsinho Piquet, a gente não viu toda a situação da corrida, só deu para ver ali um carro vermelho. Vai ser fim de prova para o Nelsinho, que estava se encaminhando para um pódio. Que pecado, Flávio Gomes. Estava muito bem na corrida. Eu quero ver a imagem novamente para entender a dinâmica desse acidente. Quando a gente viu a batida, estávamos numa câmera on-board. Então não deu para ver direito o que aconteceu. O Nelsinho, inclusive, tirou o carro da pista ali por uma pequena área de escape, o que faz com que a corrida não tenha de ser interrompida e não seja necessária a intervenção do safety car. Olha aí o acidente. Mas o Trulli também deu uma espremida, hein? O Trulli totalmente equivocado. O Trulli jogou o Nelsinho no muro. Não sei se não viu, mas nesse caso dá para atribuir a culpa, sem patriotada nenhuma, dá para atribuir a culpa desse acidente ao Jarno Trulli. A não ser que ele não tenha visto, mas mesmo não tendo visto, não dá para jogar o carro pro lado desse jeito. Tem espelho para quê, né? Muito prejudicado o Nelsinho numa prova que ele poderia realmente buscar o pódio. Também achei que o Jarno Trulli deu uma boa viajada. Aliás, é algo para conversar. E aí o Lucas Di Grassi, que acabou herdando essa posição do Nelsinho, vai herdar a do Trulli também, que recebeu punição, mas está muito pressionado por Sebastian Buemi. A diferença do Di Grassi para o Buemi, apenas 191 milésimos. E a diferença do Abt para o Bird, que já foi mais de 20 segundos, agora é de 11. Como eu disse agora há pouco, há uma variação de performance desses carros muito grande ao longo da corrida por conta do uso de energia que você faz numa volta, que na outra você não pode fazer porque você tem menos energia. E os tempos de volta do Daniel Abt agora batem na casa de 1 minuto e 29 segundos. São muito diferentes os tempos entre os pilotos. O Bird virou na casa de 1,25, o Lucas de 1,27, o Buemi 1,26. E com isso a gente vai tendo essa diferença do líder para o segundo colocado, caindo volta a volta. E continua sendo muito pressionado o Lucas Di Grassi. É você na asa traseira dele. Olha como chega perto
o Sebastian Buemi traz consigo o Nicolas Prost. É um time de ponta pressionando o Lucas de Grassi já na parte final da corrida. Faltam 6 voltas, você ligado no Fox Sports, que mostra com exclusividade para o Brasil a etapa de Putrajaya na Malásia da Fórmula E, a segunda do campeonato. E o Bird chegando, hein? Agora a diferença dele pro Abitz é de 8,8. A luta pela primeira colocação daqui a pouquinho vai ficar muito boa, muito interessante, porque os tempos de volta do Abitz estão subindo demais. E é o que disse o Flávio Gomes, o Abitz se arrastando, dosando a sua energia para ver se chega na prova, precisava arriscar. Olha lá, já tá que nem você, meu amigo, quando seu celular tá acabando e você fica no seu trabalho, alguém tem um cabo para me emprestar? Alguém tem uma tomada por aí? É o Daniel Abitz, mas ele vai se arrastando e por enquanto é o primeiro colocado. Abitz o primeiro, Sam Bird o segundo, o terceiro é Lucas de Grassi. Vai ser um resultado sensacional para o piloto brasileiro que teve problemas. Aí a gente viu passando o Abitz. Agora o Sam Bird. Ficou bem clara nessa imagem a diferença de um para o outro e também a diferença de performance, né? Um parece uma vovozinha fazendo a curva e o outro vem rasgando, porque pode, porque tem equipamento para isso. Faltando 6 voltas, o ritmo do Sam Bird é alucinante, não vai dar para o Daniel Abitz. Aí as diferenças, a volta do Abitz e quão menos faz o Bird, 2.8, 3.3, 4.5. Não é que o Abitz não vai segurar o Bird, não dá para saber realmente se ele vai segurar alguém. É verdade, ele vai perder. Talvez ele não perca muitas posições, porque ele está bem à frente. Só mesmo o Sam Bird tá chegando e a partir do Lucas de Grassi a diferença é bastante grande, mas a ultrapassagem do Sam Bird sobre o Abitz é apenas uma questão de tempo e pouco tempo. E aí nós temos os carros da Edams brigando. A equipe Edams tem como pilotos o Nicolas Prost e o Sebastian Buemi. Esses carros aí iguais e essa briga é ótima para o Lucas de Grassi. O Buemi estava com o seu nariz, eu não me refiro ao dele, Flávio Gomes, que você já fez alguns elogios pelo tamanho, mas sim a asa dianteira. Aliás, vou de dizer seu uma carro. coisa, hein? Buemi e Prost na mesma equipe é a maior dupla de narizes que existe no mundo hoje em dia. E o pai tá junto. Imagina que o pai do Buemi deve ter um naso e tanto também. Exatamente, e com essa briga aí, o Lucas de Grassi acabou abrindo uma vantagem. O Abitz segue como líder, mas o Sam Bird se aproxima demais. A diferença é de 3.9. 3.9 é a vantagem deste carro colorido do Daniel Abitz para o prateado de Sam Bird. Piloto da Virgin na Fórmula E, a diferença é muito pequena, não vai ter como segurar não, Daniel Abitz. Ele vai se arrastando, mas vamos combinar que nesse ritmo, ele se bobear, porque depois do Bird, o D'Ambrosio, que está na terceira posição, está a 18, aliás, estranho, o Lucas caiu agora, né? Caiu para a 7ª posição. A gente não viu ali o momento em que ele começou a perder posição, também começa a perder um pouco de rendimento. O Lucas de Grassi, piloto brasileiro, cai para a 7ª posição agora. Agora, a ultrapassagem do Bird vai acontecer nesse exato instante, não há como segurar. Já está muito próximo o Sam Bird, a diferença é de 1 segundo, ponto 1. Era o computador derrubando, Flávio Gomes. O de Grassi continua na 3ª posição, perdão. O primeiro colocado é Sam Bird, esse carro prateado que mergulha, quase sai de lado de traseira, mas consegue a manobra. Sam Bird é líder para a festa de sua equipe Virgin. Ele é o primeiro colocado em Putrajaya na Malásia. Importante esse resultado para a Virgin, não apenas para a equipe, mas para o grupo. Existe a Virgin Galactic, que nesse mês teve a queda espacial do programa do Branson, que é o milionário, que é o presidente da Virgin. E por enquanto o Sam Bird vai para a vitória em Putrajaya, e aí está Jarno Trulli nervoso no box. E o Lucas de Grassi chegando agora, porque os tempos de volta do Abitz são muito altos, né? Ele vira na casa de 1,29 e agora o Lucas é que vai se aproximar do seu companheiro de equipe. Exatamente, Lucas de Grassi numa velocidade muito boa, e o Bruno Senna, que teve seus problemas, também está ali chegando no bolo de novo. Olha o Bruno Senna na 5ª colocação, que corrida maluca, muito mais animada. A corrida em Pequim foi morna e teve um final apoteótico. Essa corrida está sendo apoteótica desde o começo. É uma corrida de muitas mudanças de posição, absolutamente imprevisível. E nós vamos ter disputas até o final, principalmente com o Lucas
tentando nessas últimas 3 voltas chegar no seu companheiro de equipe e beliscar um segundo lugar, que seria um resultado excepcional para quem largou lá atrás. Sam Bird é o primeiro colocado e em tese, eu vou falar em tese porque essa corrida já nos desmentiu várias vezes, aliás as próprias equipes, porque já aconteceu de tudo. Mas Sam Bird em tese favoritaço a vencer a prova e sem um rival neste momento com performance para alcançá-lo, já que a sua vantagem é muito boa. Agora o Daniel Abt, que é o segundo, se arrasta, e o Lucas de Grassi, que é seu companheiro na Audi Sport, se aproxima bastante, levando a dupla da Edams, com o Nicolas Prost e o Sebastian Buemi. O Buemi na frente do Prost. Vamos de carona com o Buemi, enquanto o de Grassi se aproxima do Abt. Vai ser agora a manobra do brasileiro, mas vamos com o Buemi. É você ligado no Fox Sports. Olha, o de Grassi já mergulhou e foi junto o Buemi. Não perdeu tempo negociando. Já o Nicolas Prost vai perder tempo. No hairpin o Abt dá uma engrossada. Lucas de Grassi é segundo colocado, Flávio Gomes. Ultrapassagem tranquila e o Abt vai perdendo posições agora para o Prost, vai perder para o Bruno Senna também. O carro dele realmente perde rendimento de uma maneira muito brusca e assim ele, que liderou uma boa parte da prova depois da janela de pitstops, vai despencando lá para as últimas, não para as últimas, mas para o meio do pelotão. Olha o Bruno Senna para cima do Prost, é Senna contra Prost, é Senna contra Prost e deu Senna! Senna ultrapassa, atropela Nicolas Prost na antepenúltima volta em Putrajaya, corrida sensacional e longe de terminar, faltam só 2 voltas, mas não dá para cravar quem vai levar melhor. O Sam Bird tem vantagem para o de Grassi 7.6, mas o brasileiro, que é o segundo, recebe a pressão de Buemi e Bruno Senna deixa Prost para trás. E o Bruno Senna fez várias e belas ultrapassagens nessa corrida, uma pilotagem muito agressiva e muito decidida do piloto brasileiro, que consegue, é muito significativo, é muito emblemático, como se diz, né? Um Senna passando um Prost, é legal de ver como seria um Prost passando um Senna. Eu digo 2 nomes desse tamanho e desse peso disputando posições numa corrida. E aí, mostrando alguém no box da equipe Audi, confesso que não sei de quem é namorada. Exato, deve ser do Abt, porque do Lucas de Grassi eu sei que não é. Sam Bird, o primeiro colocado, faltando 2 voltas para terminar a etapa de Putrajaya na Malásia, aí com tranquilidade. Se o resto da corrida foi naquele pique, a gente falando naquele pique, com o Sam Bird é tranquilidade, é pisando em nuvens. Ele que tem ainda mais energia do que, mais bateria do que os demais concorrentes. O Bird o primeiro, de Grassi o segundo colocado, Buemi o terceiro, Senna o quarto colocado, Prost o quinto, e uma pena, a gente relembra que o Nelsinho Piquet deveria estar nessa briga, ele foi espremido no muro, virou ali recheio de um sanduíche com um muro, e Arno Trulli, o Trulli que foi punido, está aí na tela, 17º lugar, na verdade já parou. Já tá nos boxes, já tirou o capacete com cara de maus amigos, mas leva a culpa pelo incidente com o Nelsinho Piquet. Mas olha, belíssimo resultado do Lucas de Grassi, que sairá de Putrajaya na liderança do campeonato com uma vitória e um segundo lugar por enquanto. Vamos ver se não acontece mais nada nessa última volta. O Bird tem vantagem para o segundo, que é Lucas de Grassi, mas o terceiro é Sebastian Buemi, esse carro azul que estávamos de carona. Buemi, tá rápido, o terceiro, Buemi está muito rápido, tirou vantagem nas últimas voltas. Neste momento ele parece mais rápido, tem um pouquinho mais de bateria em relação ao de Grassi, e o Bruno Senna tem mais do que os dois. O Bruno Senna também mais rápido. A impressão no visual é que Lucas de Grassi, dos 3 pilotos que lutam pela segunda posição, é aquele que tem mais problemas neste momento. Este é Sam Bird, vai vencer a segunda etapa em Putrajaya, na Malásia. Uma corrida correta. Logo no início ganhou a primeira posição de Oriol Sérvia. Deixou para trás o espanhol e acelerou tranquilo. Parecia que tinha vários boosts, né? Ele foi embora, vários botões de turbo, foi embora para vencer com tranquilidade. Enquanto isso, o bicho pega na luta pela segunda posição. É a última volta, os últimos metros, aí o hairpin da discórdia, muitos problemas ao longo da corrida.
Ô louco, todo mundo aí, uma batida forte. Bruno Senna. Uma batida forte de Bruno Senna, os pilotos se aproximando de Sunbird. Eu até falei, ô louco, tá chegando todo mundo, e não parecia ser assim. E infelizmente o Bruno Senna fica no muro. Já vem na reta dos boxes, já vem para vencer, já faz o balé da vitória. Sunbird vence a etapa de Putrajaya na Malásia. Sensacional o trabalho do inglês. Passa Lucas de Grassi, é o segundo colocado. Para quem teve problemas no treino de classificação, o segundo lugar para de Grassi é um resultado excepcional. E aí, desolado, Bruno Senna, o seu carro parado no meio da pista. O piloto brasileiro vinha num ritmo ótimo, deixou para trás com muita qualidade, com muita classe, com muita força também o Nicolas Prost, deixou para trás o francês e partia para cima. Aí a gente tem imagem, ó, passa o de Grassi, passa o Buemi e sozinho ele era estampa o muro. Era o quarto colocado, veio forte demais, o carro saiu totalmente de lado e foi no muro. É pena para o Bruno Senna, mas um erro dele que acaba lhe custando um quarto lugar, que seria uma ótima posição também. Piloto que tinha largado no meio do grid, claro. E a corrida excepcional do Lucas de Grassi, né, que largou lá atrás em 17º, chega na segunda posição. Uma prova muito correta do Sunbird, soube dosar a energia quando precisou, e nas últimas voltas partiu para cima do Abt, que vinha liderando, com tempos de volta muito consistentes, ganha a corrida, a primeira vitória dele na Fórmula E, piloto inglês. Uma bela vitória. Este Sunbird saudando o público atrás. Lucas de Grassi mais líder do que nunca. Aliás, ele e Sunbird foram muito bem. O Bird foi terceiro e agora primeiro. E o Lucas de Grassi primeiro e segundo. Nós vibra muito o Lucas. Olha lá como ele está contente e feliz com esse resultado, Felipe. E não é para menos, né? Pela posição em que ele estava no grid, um resultado excepcional. Uma corrida eletrizante, não é apenas um trocadilho infeliz não em função mesmo, né? Da categoria. Foi uma prova sensacional. Vamos com a entrevista do Sunbird. Vamos ver se teremos o áudio de Sunbird. Aí sim, vamos com o vencedor em Putrajaya. Elogiando a equipe que fez um grande trabalho, que agradecer a todo mundo. Ele que é da equipe Virgin. Falando sobre o trabalho que foi feito também com o carro do Alguersuari. E dizendo que quando soube economizar energia no momento necessário para poder chegar no ápice no final da corrida. Falando agora, elogiando muito o Lucas de Grassi, que fez um grande trabalho chegando na segunda colocação. Vamos ouvir agora o Lucas de Grassi falando sobre o seu segundo lugar. Foi uma corrida muito melhor do que a de Pequim. Muitas brigas durante a prova inteira desde o início. Terminar em segundo de quem largou lá atrás é inacreditável. Está muito feliz. E a liderança do campeonato é uma grande sensação, essa sensação ótima. Muito bem. E Lucas de Grassi aí também feliz da vida com o seu segundo lugar. Largou em 17º, né? Quase em último para a segunda posição, sem dúvida, o nome da corrida. Aí a matemática, né, com dessa corrida de hoje, né, Bird, de Grassi, Buemi, Prost, D'Ambrosio, Chandok, Sérvia, o da Costa, né, o Antônio Félix da Costa. Às vezes a gente decora falar o nome inteiro, aparece da Costa. Qual é o nome dele? Da Costa? Alguersuari e o Daniel Abt, que no fim das contas se arrastou para ser o 10º colocado. Ele que na primeira prova cruzou em terceiro, mas acabou sendo punido e foi o 10º. Uma pena, um pecado, Bruno Senna em 14º, ele errou sozinho num ritmo muito bom, partia para cima. O Nelsinho é ainda mais pecado, porque aí ele não errou, ele foi espremido pelo Trulli, não houve maldade, houve ali um incidente, ele foi para a esquerda, não viu o Nelsinho e acabou pressando o brasileiro no muro, que fazia uma ótima corrida. E aí a festa bacana no pódio em Putrajaya, com Sunbird, o primeiro colocado, Lucas de Grassi o segundo, Sebastian Buemi o terceiro. Lucas lidera o campeonato, 43 pontos, o Sunbird tem 40. Temos aí, é muito cedo, mas como são 9 provas, a tendência é que se afunile antes, né? E aí o hino do Reino Unido.
O hino foi bruscamente cortado. Deus salve a rainha, God Save the Queen. O hino inglês, o hino britânico do Reino Unido para Sunbird. Ali as bandeiras, brasileiro Lucas de Grassi, o inglês Sunbird e o suíço Sebastian Buemi, que a gente se lembra dele muito recentemente correndo pela Toro Rosso na Fórmula 1. Um piloto rápido, quando começou a embalar, é o que acontece muitas vezes pela Toro Rosso, o piloto começa a embalar e aí a Toro Rosso fala, não, esse não vai ser o cara para ir para Red Bull, e acaba dançando. Foi o caso dele e do Jaime Alguersuari, os dois que estão na Fórmula E. Um troféu diferente, um aro de roda, né? Uma roda ali sendo dada para o Sunbird, ele que vence a etapa de Putrajaya, vice-campeão da GP2 em 2013, o Lucas de Grassi, que também foi vice-campeão da GP2, só que o Lucas foi vice-campeão em 2007. 2007, o ano que de Grassi foi vice-campeão, perdeu para o Timo Glock e recebe o seu troféu brasileiro. E para o Buemi uma semana muito legal também, porque no último final de semana, no Bahrein, ele ao lado do Anthony Davidson conquistou o título mundial de Endurance, correndo pela Toyota, e junta aí mais um troféu à sua coleção. É um piloto que deixou a Fórmula 1, mas a vida, claro, exato, fora da Fórmula 1. O Buemi estará aqui em Interlagos, a exemplo do Lucas de Grassi, no próximo final de semana, para 6 horas de Interlagos, a última etapa do Campeonato Mundial de Endurance, que terá inclusive a presença de Emerson Fittipaldi. Então aí Buemi, que de bobo não tem nada. Tem um nariz enorme, mas o talento é proporcional ao seu naso. Eu vou te dizer um negócio, hein? Capricharam na cota de nariz. O Bird falando, acelera essa foto aí, senão tira não me logo. mantém em pé. E aí vamos para o champanhe, a festa no pódio. E deram um banho na loira, coitadinha. País muçulmano, mas é um país de maioria muçulmana, a Malásia, mas é um país oficialmente laico, onde a liberdade de culto religioso existe. Por isso, champanhe e bebida alcoólica permitida no pódio. Sunbird, vencedor da etapa maluca, fantástica, eletrizante da Fórmula E em Putrajaya, na Malásia. Fórmula E que você acompanha com exclusividade no Fox Sports. Flávio Gomes, um grande abraço, foi um prazer. Que corrida, hein? Precisamos pegar o ar do Sebastian Buemi, porque foi de tirar o fôlego, Fábio. Valeu, Felipe, valeu a todos que estiveram conosco acompanhando essa transmissão aqui nos canais Fox Sports. Nosso próximo encontro já marcado para o dia 13 de dezembro em Punta del Este, no Uruguai. Fox Sports, torcemos juntos.